Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos hoje a meditação no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos de 32 a 33, depois versículo 37, depois do 40 ao 51. Tu vens a mim com lança e escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor. Hoje meditamos o famosíssimo trecho da luta entre o pequeno jovem Davi e o gigante Golias, heróis dos filisteus, terror dos judeus. Davi não tem couraça, não tem lança, não tem escudo e ainda menos experiência de guerra. Está despojado de tudo, revestido somente do poder de Deus. Vale a pena lembrar quais são, para nós, hoje, as 5 pedrinhas que nos ajudarão a derrubar qualquer gigante. Primeiro, a Bíblia, o diário espiritual. Segundo, o rosário. Terceiro, a Eucaristia. Quarto, a confissão mensal. Quinto, o jejum. Do primeiro livro de Samuel. Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino e ele é um homem de guerra, desde a sua juventude. Davi acrescentou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor esteja contigo. Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido do seu escudeiro, vinha aproximando-se mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Disse-lhe: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às feras da terra. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada e lança e dardo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os dos exércitos dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção de Davi, este saiu prontamente, correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se cravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e matou-o sem ter espada na mão. Em seguida correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e arrematou, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus das fileiras de Israel que tu insultaste. Este menino Davi enfrenta o gigante. Somente a ponta da lança que o gigante usava para a luta pesava 70 quilos. Pois bem, Davi enfrenta o gigante sem nenhuma couraça, somente com bodoque e 5 pedras bem lisas. Quanta fé tinha que ter este rapaz, que era um simples pastor. O rei Saul queria dar para ele sua espada e armadura, mas Davi não conseguia nem andar com ela. Não estava acostumado. Ele enfrentou o gigante, soldado valoroso e experiente, sem nada, somente com seu bodoque. Quanta confiança em Deus! Golias, o gigante, zombava de Davi e o amaldiçoava e o desprezava porque era uma criança. Mas Davi disse: Você vem a mim com a espada e a lança, mas eu estou aqui com a força do Senhor dos Exércitos. Pois bem, vocês poderiam pensar que Davi foi sempre um grande homem, sempre andou certinho. Nada disso. Davi era um homem fraco, como a gente, e infelizmente muito pecou, como vimos ontem. A única coisa que ele nunca perdeu foi esta confiança total em Deus. Tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Essa foi a frase e a música que acompanhou toda a vida do rei Davi. Homem concreto, de carne e osso, como nós. Homem que tinha um coração segundo Deus, ou seja, que tinha entregado seu coração a Deus, apesar de toda a fraqueza e queda. Sempre na graça e nas quedas, Davi manteve seu coração grudado a Deus, abraçado a Deus. Dessa escolha de viver abraçado a Deus, vinha a sua realeza, o fato de ser um bom pastor, que apacentou seu povo por 40 anos. O primeiro ensinamento que podemos tirar hoje é que Deus não precisa da nossa força, nem da nossa estatura, nem da nossa perfeição, mas somente do nosso coração. Entregue seu coração a Jesus e Ele te tornará santo, como fez com os apóstolos, apesar de serem duros e tardos de coração. O segundo ensinamento é que somente uma pessoa que vive abraçada a Deus conseguirá ser um bom pastor. Somente uma pessoa que vive em intimidade com Deus conseguirá apacentar o rebanho que Deus lhe confia. É inútil dizer não sou capaz, não consigo. Quem consegue? Somente um louco dirá eu sou bom, eu sei fazer, eu sou capaz. Vamos ficar longe dele. Mas quem disse, o Deus que me chamou, Ele me capacitará, com a ajuda de Deus vou conseguir. Quem ainda mais vive nesta intimidade e plena confiança em Deus, esse será o canal do grande pastor, será pastor no pastor. Falamos isso porque muitas ou poucas ovelhas, cada um de nós foi chamado a tomar conta de alguém outro, seja seus filhos biológicos, seja seus filhos espirituais. E com essas reflexões no coração, vamos agora ouvir de novo a leitura que Deus hoje nos oferece. Davi disse a Saul: Ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou: Não és capaz de enfrentar esse filisteu. Tu és ainda um menino e ele é um homem de guerra, desde a sua juventude. Davi acrescentou: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor que lhe servia de bolsa.
Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido do seu escudeiro, vinha aproximando-se mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. Disse-lhe: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, eu vou dar tuas carnes às aves do céu e às feras da terra. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada e lança e dardo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os dos exércitos dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a guerra pertence ao Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção de Davi, este saiu prontamente, correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se cravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e matou-o sem ter espada na mão. Em seguida correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e arrematou, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Vamos parar um pouco para sublinhar bem e anotar as frases chaves dessa leitura. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que nos ajude a ter um coração segundo Deus, viver abraçados a Deus. Vamos dedicar mais um minutinho para pensar bem em como colocaremos em prática o nosso propósito.
um coração segundo Deus. Paz e alegria a todos. Davi saiu prontamente, correndo para enfrentar o filisteu. Paz e alegria a todos. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para